Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa deste mês de Ramadã, a pergunta que não quer calar. E para nos dar a resposta da pergunta que não quer calar hoje, nós temos o nosso queridíssimo convidado, Sheikh Yuri Ansar. Assalamu alaikum, Sheikh Yuri. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Sucinto e direto, Sheikh Yuri, qual é o horário que nós paramos de comer e o horário que a gente quebra o jejum, e se porventura nós quebrarmos o jejum antes da hora, aquele jejum ainda é válido ou não? Perfeito. Vamos lá. O jejum no mês do Ramadã, assim como todas as adorações, ele é totalmente determinado, né? Tudo nele está já determinado como deve ser feito. O horário em que o muçulmano inicia o seu jejum é a partir do horário do nascimento da alvorada. Quando se inicia a alvorada, que é pouco antes do sol nascer, é quando começa a nascer no horizonte os primeiros vestígios de luz, né? Esse é o momento da alvorada, é quando está determinado que o muçulmano ele começa o seu jejum. Muitas pessoas falam sobre o jejum começar com o nascer do sol, e isso não é correto. O correto é antes do nascer do sol, no nascimento da alvorada. A quebra do jejum, ela se faz com o pôr do sol. Antes do escurecer, quando o sol no horizonte, ele desaparece e ainda assim se vê a luz no horizonte. Esse é o horário do pôr do sol. Já o jejum, a pessoa que come durante o período de jejum, ela vai se dividir em basicamente dois tipos de pessoas. Aquela que quebrou o jejum com intenção, a propósito. Essa pessoa, ela perde o seu jejum, ela deve pedir perdão, se arrepender e repor esse dia jejuado. Isso é uma das maiores gravidades ou um dos maiores pecados que se pode cometer dentro da religião, é você quebrar propositalmente o jejum. Depois disso, nós temos ali também aquela pessoa que quebrou o jejum sem a intenção. Se porventura a pessoa sem querer esqueceu, isso acontece bastante no início do Ramadã, né? As pessoas não estão habituadas ao jejum e sem querer tem aquele costume de tal hora tomar uma água ou fazer algo, ele vai lá comer um doce e esqueceu. Essa pessoa, ela continua o seu jejum após haver se lembrado, e ele deve interromper imediatamente aquilo que ele estiver comendo ou bebendo no momento em que ele se lembrar. E isso não é considerado como uma quebra de jejum, ele continua. Já aquela pessoa que faz propositalmente, ela deve então se arrepender e deve repor esse dia de jejum. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullah.